iniciais. Então aqui a gente fez o seguinte, né? Uma página com um formulário e a proposta era enviar esses dados aí para outra página. O método que a gente está usando é esse aqui, né? Usando uma requisição e capturando os dados nesse formato aqui. Pergunta, por que a gente usou o request? Só para lembrar isso da aula anterior. Então o request eu uso para, se eu não souber qual foi a forma que a pessoa botou aqui no método do formulário que manda os dados, se não sei se é post ou get, né, coloco o request, ele consegue entender por qualquer um dos dois. Qual é o detalhe que eu acho que vocês têm que lembrar também, ó, gente? Que o que vai dentro desses colchetes e aspas simples aqui do request é o que? Tem que ser exatamente o mesmo nome do que está lá no name, no campo name do formulário que envia os dados. Ou seja, se lá na caixinha nome eu escrevi no name lá dele txt nome com o N maiúsculo, tá? Tem que ser, lá na recebe dados, tem que ser escrita do mesmo jeito. Txt nome com o N maiúsculo. Tá? Por que tem que ser assim? Porque ele procura pelo nome que vocês configuraram. A propriedade do campo name é essa. Então, imagina se vocês colocam qualquer coisa lá, um T maiúsculo, um X minúsculo, ele aceita. Isso aí vai virar uma confusão. E isso vale também para variáveis. Se eu escrever uma variável com N maiúsculo, na hora que eu me referenciar a ela, também vou ter que usar o N maiúsculo. Tá? Isso é a regra. Qualquer linguagem de programação usa esse formato assim. Certo? E então aqui o que a gente precisa para implementar a página? No roteiro pedir apenas para mostrar a mensagem nesse formatinho aqui, né? Então, vocês notem que ali, ó, teste de impressão dos dados está em negrito. Então ali provavelmente o que vocês acham que foi empregado ali para fazer isso? Quero personalizar essa mensagenzinha aí do teste de impressão. Então nós vamos fazer. Então vou botar um eco e aí já bota lá com H1, ó, que aí já vai ficar grandinho, né? Teste de impressão dos dados dos clientes, né? E aí vamos colocar o resto já. Lembrando que eu disse para vocês assim, ó, que se eu quero colocar tudo numa única mensagem, é possível, né? Em um único eco. Lembram? Para não ter que fazer vários ecos. Só que aí o que eu vou ter que sempre me lembrar? Vou ter que usar lá o BR, quando eu quero quebrar a linha, ou no caso do H1 ele já quebra sozinho, né? Então vou botar agora, nome do cliente. Aí coloca lá a variável que tem o nome, né? No meu caso é nome. Vou botar uma quebra de linha. Endereço do cliente. Ó, endereço. Lembrando que por que eu estou usando desse jeito aqui? Porque a minha variável lá, ó, ou melhor, aqui, né? Minha variável está escrita endereço. Então, isso que eu tenho que ficar esperto, né? O que mais? Telefone, cidade, e-mail e senha. Então aqui completamos a mensagem. Para testar ela agora, só salva. Lá na página que nós estamos testando, tá? A gente carrega lá então o form, preenche os dados. Estou mandando os dados para ver. Olha lá. Então aqui está o testezinho já funcionando. Essa outra parte aqui de cima seria o que a gente já tinha programado anteriormente, né? Então aqui nós estamos vendo que está funcionando. Aqui eu já corrigi aquele código anterior, já ficou do jeito que nós esperamos. Com exceção da correção de acentos ali. Tá? Então para deixar mais legal isso aqui, vamos usar outros campos, né? Ao invés de só caixas de texto. Então notem que aqui, ó, no roteiro que eu dei para vocês, nós temos um grupo de campos que não estão sendo utilizados, né? Como rádio, checkbox, text area, select, nenhum desses estão sendo utilizados. Concordam? Então a tarefa de vocês agora, para completar o roteiro aí, é utilizar o resto dos campos. Então aqui, ó, sugestão. Vamos usar esses controles aqui. E eu vou dar sugestões do que vocês podem pôr. No caso do rádio button, o que é o rádio button? O rádio button é aquele botão que é uma bolinha. Aquilo lá serve para a gente registrar escolhas exclusivas. Ou seja, masculina vai
é uma coisa ou a outra. Então, se eu der 10 opções e usar rádio button, o usuário pode marcar uma só. Certo? Então, essa é a ideia. O que eu posso colocar num rádio button? Geralmente, sexo, uma escolha única. Escolha única. Por exemplo, deixa eu botar aqui alguns, né? Uma preferência. Tá? Por exemplo, eu podia colocar ali o seguinte, você deseja receber nossas correspondências, tá? Deseja receber nossas correspondências? Sim, não. Entenderam? Deseja... Aí você só faz um desses, tá? Como prefere... É que aí vai depender de qual finalidade é o formulário, né? Por exemplo, se fosse uma lancheria. Se fosse um restaurante, como prefere o seu bife? Tá? Aí a gente dá as opções lá. Bem passado, ao ponto. Futuramente nós vamos fazer. Por enquanto vai ser de qualquer jeito. Depois nós vamos começar a implementar lá. É isso aí. Ao ponto, bem passado, cru, não mal passado. Né? Tá, então no rádio button seria esse tipo de coisa aí. Tá? Pode estar com quem está usando desde a aula passada, né? Sim, para implementar nesse aí mesmo. Já para não dar tanto trabalho agora e demorar, né? Eu sei que já tem que pegar o roteiro 4 e já... Ainda não. Checkbox. Opções múltiplas. No checkbox são opções múltiplas. Exemplo. O que nós podemos fazer? Selecione os opcionais para o seu lanche. Por exemplo, aí a gente coloca lá as opções: bacon, ovo, alface, fritas. Seria um exemplo. Sério, é isso aí. Text area. O text area, o que ele é? Ele é uma caixona grande, né? Então o text area eu poderia botar o seguinte, escreva a sua sugestão para novos lanches. Aí isso aqui é uma opção que o usuário vai escrever para nós. A caixinha No text area. do Facebook lá, é isso mais ou menos? Qual? Aquele pensamento do dia lá do Facebook? Sim, é aquilo. Aquilo é uma text area. Select. O que é o select? O select é uma lista que abre com várias opções e eu escolho uma delas. Então, por exemplo, select, deixa eu só botar aqui, é uma caixa grande para... Tá, então, select é uma caixa grande para escrita. Oi, André, tudo bom? Oi. Não tem mais nada. Tem uma ainda? Tem uma. Tá, então aqui na hora de implementar o rádio, o que a gente tem que você tem que saber para poder implementar um rádio? Tem que ir lá olhar a definição dele e ver qual é o código que precisa. Certo? Então, eu já deixei no roteiro um código para vocês. Certo? O mesmo nos outros componentes. Vamos fazer o seguinte, dou um tempinho? Pode ser? Pode. Então agora, fazendo a implementação desses campos, né? Então o primeiro campo é o rádio, certo? Vou colocar embaixo aqui de onde a gente escreveu. Então, o que eu fiz? Eu fui lá no roteiro, olhei o rádio, vocês têm um modelinho de código que eu já tinha deixado pronto. Então fica barbada, né? Então a gente só acaba replicando o código. O que eu disse para vocês já? Que as aspas tem que corrigir, né? Porque quando vem de um PDF ele complica ali, né? Então o que a gente tem que fazer com os controles aí? Controles é as caixinhas, tá? O que a gente está colocando? Primeiro a gente coloca o texto. Então, por exemplo, eu vou usar aqui um título H4 para deixar um pouquinho maior.
Ok? Então, vou colocar lá, ó, selecione o sexo. Certo? E aí embaixo disso já tem o input. Masculino e feminino. Certo? Então, o input para fazer isso é um rádio. E aqui, ó, o type rádio. Tem que corrigir as aspas. Notem que o Notepad ele está indicando, né? Ele está indicando ali que não... Nas configurações do campo, o que a gente tem que fazer? O type está certo. Rádio. Name, não é esse name aqui, né? O name aqui tem que ser o quê? Tem que ser o nome de acordo com o que a gente deu de opção. Nesse caso, o sexo talvez fosse o mais indicado, né? O que a gente tem que se antenar agora? Que no caso do rádio, o que a gente tem que lembrar? Rádio é uma opção que é o seguinte, quando ele seleciona uma opção, exclui as outras, certo? Então, o que acontece? O name tem que ser igual. Porque se eu colocar 10 rádios para selecionar um deles, o valor da variável que vai tratar isso é a mesma. É tudo sexo. Entendeu? Nesse caso, sexo são só 2. Mas se fosse outras coisas, por exemplo, eu nem consigo imaginar agora um exemplo legal para ter várias opções de rádio. Vamos pensar alguma coisa que desse para fazer isso. Selecione o mês, por exemplo, selecione o dia de vencimento. Cartão de crédito, por exemplo, entendeu? Aí coloca lá 5, 10, 15, 20, 25. Aí tem que escolher um só. Mas o name desses campos seria o quê? Dia. Dia de vencimento. Entenderam? Então é isso que eu quero exemplificar para vocês. E o value, o que vai aqui? É o valor real do que eu estou colocando. É o valor que a variável vai receber lá. Então, ó, nesse caso, poderia ser o próprio texto masculino ou feminino, né? Certo? Alguns aplicativos não usam texto para isso. Eles usam valores. Mas aí vai da forma como a pessoa está fazendo. Poderia usar 1 e 0. 1 para masculino, 0 para feminino. Cada um faz da maneira que... Como eu copiei, eu estava deixando feminino e masculino escrito no final. Não tem problema. Não tem, né? Não, eu alterei porque eu vou deixar na frente. Como é que vai ficar a reprodução disso aqui? Vamos ver. Ó, reproduzindo aqui o masculino e feminino. Aquele resto de texto ali é porque nós vamos arrumar agora. Certo? Tá, então matando agora o checkbox. O checkbox tem um exemplo no roteiro. Vamos lá ver ele. Está aqui, ó. Está o código. Também vou pegar para copiar e colar. Facilita para nós, né? E colocamos no nosso código. Tá. Então aqui eu vou arrumar aqui a tabulação dos itens, né? Para ficar direitinho. Tudo isso vai dentro do form, né? Bom, o que nós vamos fazer? Então, de novo, as aspas tem que arrumar. Tem que corrigir aqui. No caso do checkbox eu posso oferecer quantas opções eu quiser, mas nesse caso, diferente do rádio, o name deles não vai ser igual. Tá? O que eu posso fazer aqui então? Vou fazer semelhante ao rádio. Vou botar um H4. Então aqui, o que a gente vai oferecer no caso da checkbox? Tá? Aqui é um formulário que não tem um propósito, né, específico, mas, por exemplo, Eu coloquei solteiro ou casado. selecione os opcionais, por exemplo, para o seu veículo. Tá? Por exemplo, só para ter um exemplo bem mais claro aí. Então, cada checkbox minha seria uma peça para o carro, por exemplo. Tá? Exatamente, essa é a ideia. Então, assim, ó, o texto antes ou depois é vocês que decidem, tá? No caso da checkbox, eu vou botar o texto depois da caixinha. Então, por exemplo, aro de liga leve seria uma opção, ok? Né? Então, aqui, ó, no name, como é que eu vou fazer? Eu faço CHK, que aí dá a ideia de checkbox, e o nome que eu coloquei. CHK aro, por exemplo. Aqui também, ó, CHK é capa.
Aqui eu botei capra, corrigindo. O que mais eu vou dar de opções? Vou dar mais umas aqui, ó. Vou dar 4 opções. Vou colocar aqui... Rádio? Então tá, rádio. Só rádio? Tá, que seja. E... que mais? Mais uma opção só para fechar. Que os carros vêm hoje. Espelho, aquecedor, desembaçador, ar-condicionado. Pronto, o cara vai comprar um carro, a gente dá as opções. Tá? O que eu tenho que cuidar aqui? Primeiro, os names. Vou corrigir já todos. Tá? E o value também. O que é o value? Quando marca, alguma variável vai receber um valor. Quando desmarca, ela não pode receber um valor. Então aqui o value, a gente está se referindo a que valor vai receber a variável quando marcar. Pode colocar o mesmo nome, não? Pode colocar o mesmo nome. Ó, então, value aqui vai ser aro, aqui vai ser Não precisa ser tipo capa. CHK. Não precisa. Isso é só para o name. O valor aqui, o value é tu que define. Rádio. E aqui seria ar. Então eu poderia assim, incluir solteiro. No valor eu coloquei solteiro. Ou, por exemplo, claro que isso tem que gerenciar, tá? É uma coisa de padronizar no aplicativo. No caso do checkbox, tu pode colocar o valor 1 para quando marcado e 0 para desmarcado. Tu pode também. Tem que ver a melhor maneira de tratar isso. Vocês vão ver agora a segunda etapa, que aí vocês vão se dar conta. Para mim acho que é melhor botar 0 ou 1. Ou, não, acho que texto está legal. Nós vamos ver isso agora. Então o componente aqui está criado. Certo? O nosso campo, né? Vamos visualizar como é que fica isso na nossa paginazinha lá. Salvando. Então aqui já temos a visualização do que nós estamos fazendo. Já está começando a ganhar uma carinha, né? Veja se não fica melhorzinho, né? Ao invés de usar caixa de texto, usando campos assim, né? Fica com uma outra carinha já, né? Já dá um outro padrão aí pro nosso site, né? O text area já é bem mais simples, né? Por quê? Porque ele é uma caixa só. Então ele é um elemento. O text area eu vou escrever exatamente ali o que está ali, ó. Escreva a sua sugestão sobre nossos serviços. Tá? Serviços. Não estou colocando acentos ainda, tá, gente? Para não complicar lá. Então, vamos ver um exemplo pro text area. Temos um aqui, ó. O text area, como é que faz ele? É literalmente a tag text area. Coloca ali o que vocês querem, ó. Claro, corrige as aspas. Não vai ficar tudo bugado lá. Colunas ali. Ok. O que é isso aqui, ó? Essas propriedades aqui. Rows. Traduzindo, linhas. Calls, colunas. Então é como se fosse uma largura e altura. Se eu deixar assim, o name aqui eu vou botar sugestão. Tá. Vamos visualizar para ver como é que ficou. Olha lá. Olha como é que fica o text area. Já mudou também, né? Então, diga, mas 48 eu achei muito. Então, diminui um pouquinho e vê como é que fica. Vou botar 38. Olha lá. Diminui um pouquinho. Não, mas aqui colunas eu quero bastante. Linhas que eu quero menos. Então, bota 5. Vamos ver ali. Olha lá. Assim é que é geralmente nos sites, né? É um pouquinho menor. 5, quantas linhas? Eu botei 68 coluna e 5 rows. O select é mais nojentinho, porque ele é trabalhoso de fazer. Tá? Ele é trabalhoso, ele usa um monte de coisas. Select é aquele que gera uma listagem. Ó, esse aqui, ó. Esse aqui. Deu barrinha, eu botei filme. Isso. Lagoa Azul, vou casar do lago. Ó, então select.
Select é um dos mais trabalhosos aqui de fazer. Como existe como você? Mas é um dos mais legais. Como é que faz esse negócio aí? O quê? Então, o meu name vai ser Cell com L, Cell Cidade. Então, o select ele precisa de cada option desses, tem que ter um value, que é o valor que representa aquele item. Vou botar em ordem alfabética, por exemplo, então. Me digam aí, em ordem alfabética, cidade de Santa Catarina. Tem cidade com A? Araranguá. Boa. Então aqui teria a cidade. Araranguá. Vamos lá. Tem alguma com B? Balneário. E tem, né? Camboriú. Ok, Balneário Camboriú. Camboriú. Bom, finalizando aqui então, ó, o option está criado. Atualmente temos só value como parâmetro para ele. E aí a gente vai ver aqui o resultado que atualmente nós temos. Então, ó, o option, o legal é que ele fica assim, ó. Ele é uma caixinha na realidade, né? Só que é uma caixinha que quando tu clica, ele vai listar para ti as opções e tu escolhe uma. O valor que foi escolhido é o que vai para o próximo formulário. Tá, então essa é a ideia. Hoje a gente vai parar aqui. Amanhã nós vamos tratar do envio desses dados. Né? O envio desses dados aí. Como é que o recebimento faz para captá-los. Certo? Então...